Bom dia ou boa tarde para você que é acompanhante, né? Ou que acompanha as nossas publicações, você que está inscrito no canal, você que tem tido acesso aos vídeos qual eu tenho enviado, amigos meus, né? Familiar meu, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus primos, enfim, pessoas, né, qual eu tenho na verdade, me focado. São mensagens de esperança, mensagens, na verdade, de encorajamento, né? Principalmente nos momentos tão difíceis que nós estamos passando, eu creio que é importante. E eu quero, na verdade, dizer, né, que eu acabei dando um tempo, já vai fazer mais de 3 meses que eu não publico nenhum trabalho assim feito por mim, né, gravado. Publiquei uma mensagem do meu filho Lucas pregando numa das igrejas do nosso ministério, e também no sábado passado foi publicado uma mensagem, né, uma palavrazinha que eu dei num culto, e nesse sábado, hoje, estará também sendo publicado uma outra mensagem, uma palavra inicial que eu dei num culto também. Mais trabalhos novos, assim, de estudos mesmo feito. Esse, podemos dizer assim, é o primeiro, né, depois de uns 3, 4 meses de ausência. Eu quero, na verdade, primeiramente te pedir perdão, né, por esta ausência e também por não ter, na verdade, dito nada. Quero justificar dizendo que eu parei as publicações porque eu estava tendo uma carga horária muito grande no meu trabalho. Quero dizer a você que eu coopero na obra de Deus, né? Sou presbítero ali na igreja de Freiburg, Alemanha. Faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas, mas eu não vivo da igreja. Eu trabalho, tenho uma profissão, moro aqui na Suíça, né, na cidade de Koblenz, e trabalho arduamente para sustentar a minha família e ainda também para ajudar a obra de Deus. A gente também é mantenedor da obra do Senhor, como cada um que é fiel a Deus, ele né? Nós temos essa incumbência na palavra do Senhor de ser um mantenedor da sua obra, tanto a nível da comunidade da casa de Israel, né? Os judeus, eles fazem isso, como também nós, que somos gentios e que fomos alcançados pelo nosso Deus, a qual esta salvação que era para os judeus, ela se estendeu até as nações, estendeu até nós. Então esta incumbência, né, de sustentar a obra de Deus também é nossa. Então eu também faço. Não tenho intenção de ser um dia mantido pela igreja, né? A não ser que Deus me cerque de todos os lados e acaba se tornando impossível eu conciliar as duas coisas. Às vezes há casos que acontecem, né, dessa forma, de obreiros que trabalham, têm a sua profissão e mantêm a sua família trabalhando secularmente falando, e também trabalha na obra de Deus. E há casos que a pessoa fica muito difícil você conciliar as duas coisas, né? Neste momento, não, para mim é possível. Eu não tenho essa intenção, quero continuar trabalhando até a minha aposentadoria. Aí depois, então, se Deus me der saúde, me der fôlego de vida, que Deus me ajude para que eu possa conseguir gozar da minha aposentadoria, né? E poder, assim, depois de já estar aposentado, disponibilizar o meu tempo livre, continuar disponibilizando, né, o meu tempo, mas de uma forma mais alargada, para o benefício da obra de Deus, para o bem-estar do reino dos céus aqui na terra,
porque este é o grande projeto de Deus na minha vida e na vida de cada um que Ele chamou. Então, eu justifico aqui esse tempo de ausência. Quero agradecer, a todos aqueles que têm orado por mim e pela minha família. Muito obrigado, por isso, por esta intercessão. Tem sido de grande valia para nós. E, ao mesmo tempo, também, eu dentro da oportunidade que tenho tido de estar na presença do Senhor em oração, também tenho orado pela Igreja do Senhor e para que Deus possa continuar nos ajudando, principalmente neste momento tão difícil que estamos passando, este momento de pandemia. As coisas estão difíceis, já faz um ano que estamos vivendo essa luta, as coisas estão piorando no Brasil, aqui na Europa não está também muito melhor, mas nós temos esperança de que em breve isso irá passar e será restabelecido o direito de ir e vir das pessoas. Por causa disso eu fiquei impossibilitado, nessa situação de pandemia, eu fiquei impossibilitado de ir ao Brasil no final do ano passado, e então isso é assim mesmo. Mas nós temos que entender que nós temos, como cidadão, que estamos inseridos numa comunidade, nós temos responsabilidade para com tanto a nossa família, aquele que é sacerdote espiritual do lar, que é casado, tem filhos, mas também ele não está isolado, ele vive em uma sociedade, em uma comunidade, e cada um de nós temos responsabilidade na sociedade que estamos inseridos. Por isso, devemos continuar tendo o cuidado, em relação às restrições, manter o distanciamento dentro do possível, usando a máscara dentro do possível, não é verdade? Para que esse vírus ele não venha a se propagar mais ainda, porque quanto maior for o número de contaminados, as coisas mais difíceis irão ficar. Então, um grande abraço para você. E hoje eu quero trazer uma mensagem nova. Eu, num dos vídeos que eu fiz, se eu não me engano, foi no último vídeo meu gravado, depois eu acabei lançando também no canal, o aniversário dos 30 anos de casamento meu e da minha esposa, bodas de Safira. Mas antes dessa publicação, eu tinha, na verdade, publicado sobre o pecado, E eu falei ali sobre os 4 tipos de que forma que muitas vezes nós pecamos contra Deus, E eu coloquei ali que o pecado ele pode ser uma transgressão da lei de Deus, Eu coloquei ali também que o pecado ele pode ser uma omissão, quer dizer, eu posso fazer o bem a uma pessoa que precisa do meu apoio, da minha ajuda. Eu tenho esse poder em mãos para ajudar essa pessoa, para fazer o bem, e eu acabo me omitindo em fazê-lo, isto é pecado. E eu também coloquei ali que o pecado, ele é uma motivação do coração, ele pode ser uma motivação do coração, quer dizer, você faz a coisa certa, mas com a motivação errada, para querer se engrandecer, para querer tirar partido daquela ação para benefício próprio, para querer impressionar a outra pessoa, e não a Deus, e não por amor genuíno ao próximo, e sim muitas vezes por causa de um egoísmo individual. Então, ele pode ser uma motivação do coração ou a motivação por trás da ação, E eu coloquei também que nós pecamos contra Deus, infelizmente, através dos olhos e através da mente, quando a gente olha algo e nós desejamos ardentemente este algo que nós olhamos, seja na forma, por exemplo, de um homem ou uma mulher, Uma mulher olha para um homem e deseja ele, um homem olha para uma mulher e deseja ela. E esse desejo, se ele não for tratado por Deus, Deus é aquele que nos ajuda, ele nos liberta, ele nos transforma interiormente, e com isso a gente acaba
trabalhando essa situação. Se ele não for tratado, ele vai crescendo e ele se torna muito problemático e pode levar a pessoa até inclusive a ser dependente da pornografia, né? Então leva, em último caso, podemos assim no estágio, já quando está bem agravado, a pornografia e outras coisas, né, que existem na sociedade, a pedofilia e tantas outras coisas, né, que é causado por causa dos olhos e da mente do homem. Mas neste vídeo eu quero tratar da solução, né? O pecado, ele na verdade foi algo que entrou por um acidente, podemos dizer assim, né? Não era para ter acontecido. Começou ali no Éden, segundo o relato bíblico, através de uma lei, né, que Deus deu ao homem. E Deus estava ali, na verdade, testando o livre arbítrio do homem, porque Deus ele nos fez livres, com direito de escolha. Ele não fez nós um boneco, um robô, né? Fez o homem livre. E ele testou ali essa liberdade, né? Esse direito de escolha. E, infelizmente, o homem, ele não quis ser dependente de Deus, ele quis se tornar independente, sendo tentado ali, coagido ali por causa daquilo que a serpente fez, que foi colocar a dúvida no coração do homem, né? Então, por causa disso, o pecado ele passou a fazer parte da humanidade. Por causa disso, nós nos afastamos de Deus. Por causa disso, nós cometemos todos os tipos de atrocidade. Como eu falo nós, eu falo a humanidade, né? Porque eu sou humano também, estou sujeito a todas essas coisas. Mas eu quero dizer que Deus, na verdade, ele não abandonou a sua criatura, ele não abandonou o homem. E ali no Éden, ali mesmo no Éden ainda, Deus começa a trabalhar para restaurar esta antiga condição que o homem tinha antes de ter pecado contra Deus. E o culminar, né, deste projeto de Deus, né, é a pessoa de Jesus, a pessoa de Yeshua HaMashiach, o Filho único de Deus, encarnado, né, que veio, viveu como homem, né, suportou a afronta, né, ele suportou o peso do pecado de toda a humanidade quando ele está ali, né, no Monte das Oliveiras, ou até melhor dizendo, no Getsemane, e ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ali naquela oração, ele estava suportando o peso de todos os pecados, dos pecados de toda a humanidade. E o peso era tão grande que ele chega a rogar ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Mas como não era possível, era a única forma que Deus tinha de uma vez por todas, resolver o problema do pecado. Era uma morte de substituição, era a morte do seu Filho amado, para aplacar a ira de Deus, porque o pecado, a transgressão da lei de Deus, quando nós pecamos contra Deus, faz com que nós venhamos a estar debaixo da sua ira. Há uma punição quando nós transgredimos, né? Assim como quando nós transgredimos uma lei civil, há uma punição, né? Quando eu transgrido uma lei de trânsito, né? Uma multa a ser paga. Se há algo muito mais grave, pode haver até além da multa uma pena suspensa. Como se há algo ainda muito mais grave for crime, pode haver até inclusive uma condenação para pagamento de uma indenização que venha pelo menos amenizar, né, o sofrimento da pessoa lesada, ou ainda pode ocasionar numa prisão do infrator. Isso falando de uma lei civil. Em relação à lei de Deus não é diferente, né? Todo reino ele tem leis específicas, né?
No Brasil existem leis específicas, né, uma constituição, aqui na Suíça igual, cada país tem as suas leis. E no reino de Deus, no reino dos céus, né, que hoje está aqui na terra, através de Jesus, que é o cabeça da igreja, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando de judeus e gentios juntos, não estou falando de igreja como nós gentios separados da comunidade de Israel, né? É muito importante salientar isso, né? Então nós, como fazendo parte desse grande projeto, deste reino de Deus aqui na terra, nós também temos leis específicas para nós seguirmos. Muitas das leis, aliás, todas as leis que existem, né, a nível civil nos países, elas são extraídas, né, das leis bíblicas, da palavra de Deus. Tudo aquilo que você for estudar de leis, você vai ver nos 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Se você for estudar, por exemplo, a questão dos seguros, de qualquer hora eu poderia até inclusive tratar dessa situação. Por que nós temos que pagar seguros? Por que eu tenho que pagar um seguro? O seguro, ele serve, na verdade, porque o que acontece? Vamos supor que eu estou andando com um carro, né? E aí eu pego e bato, né? Estou alcoolizado, vamos supor, né, entre aspas, eu bato numa Ferrari, ou num Lamborghini, ou num Porsche, assim por diante, e causo um estrago. Eu, como cidadão comum, né, que tem uma humilde profissão, dificilmente eu teria condições de ressarcir os prejuízos do proprietário de uma Ferrari, de uma Lamborghini, de um Porsche, assim por diante, não é verdade? Então o que acontece? Se eu tenho um seguro, o meu carro tem um seguro, então a seguradora, ela vai ressarcir este prejuízo causado por mim. Então isso é o quê? Isso é as leis indenizatórias ali do livro de Êxodo, quando Deus ele dá leis indenizatórias para o seu povo. Qualquer cidadão que cause um prejuízo a terceiros, a alguém, ele tem a responsabilidade de ressarcir, né, de pagar as custas do prejuízo. Há uma indenização a ser paga, né? Então, tudo vem da palavra, né? Tudo vem da palavra de Deus. E assim por diante, nós poderíamos falar horas e horas sobre as leis civis e trazendo da onde ela se originou, né? Mas eu quero falar nesta situação sobre, na verdade, a solução do pecado. Eu quero falar sobre 4 processos que acontecem ao sermos salvos por Deus através do sangue de Jesus, através do sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Hoje eu quero falar sobre propiciação, expiação, redenção e remissão. Muitas vezes você, quando lê a Bíblia, você que tem acesso a ela, você que às vezes lê a Bíblia diariamente, ou você que não lê diariamente, mas vez por outra pega ela e lê, né? E muitas vezes encontra essas palavras e não entende bem o significado dessas palavras. Eu quero então falar sobre esses 4 processos que acontecem, né, quando nós somos salvos por Deus. Eu quero falar em primeiro lugar sobre propiciação, né, do hebraico kafar, né, significa ser favorável, ser propício. Na propiciação, a ira de Deus ela é aplacada e a justiça de Deus ela é satisfeita. Quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, né, ali no lugar mais interior do tabernáculo ou do templo de Salomão, construído ali em Jerusalém, para fazer expiação por si e pelo povo, Deus ele estava em cima do propiciatório, sendo favorável, porque era a vida de um inocente sendo oferecida no lugar do culpado. Então você veja só, quando Deus ele dá a ordem ali para Moisés, né? Olha, Moisés, vocês vão construir um tabernáculo para mim e este tabernáculo ele será constituído de 2 compartimentos, né?
Havia, claro, havia o que nós chamamos de pátio exterior, pátio externo, que não era um compartimento individual do tabernáculo, mas sim a cerca em volta do tabernáculo, que era chamado na Bíblia de pátio externo. E depois havia os dois compartimentos do tabernáculo, da construção em si, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, os sacerdotes, né, ou o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, eles poderiam entrar todos os dias. Aliás, eles entravam todos os dias, né, para fazer a limpeza do pavio, ali, né, da menorá, né, do candelabro que era aceso, né, então eles faziam a limpeza, acrescentavam óleo, não é verdade, ali no candelabro para estar constantemente aceso. Semanalmente falando, era trocado os pães ali na mesa da proposição e também era queimado o incenso diariamente, né, na presença de Deus. Mas no lugar santíssimo, né, no mais interior dos átrios, né, ali do tabernáculo, só podia entrar uma vez por ano e não podia ser qualquer pessoa. Era o sumo sacerdote que entrava ali nesse lugar uma vez por ano no dia da expiação, né, no dia do Yom Kippur, aonde ele iria oferecer sacrifícios, primeiramente por si, porque ele era um homem que também pecava contra Deus, né, era um ser humano falho, e também por toda a comunidade de Israel. E esta, na verdade, narrativa que eu falei aqui para você, ela diz respeito justamente a este episódio, em que o homem, né, no caso, nesse primeiro episódio foi Moisés, né? E ali em Números diz assim, em Números, né, no quarto livro da Bíblia, no capítulo 7, no versículo 89, diz assim: no nosso caso, nós, aliás, deixa eu ver se eu acho aqui, 89, deixa eu ler aqui, Números, capítulo 7, e versículo 89. Diz assim: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim como ele falava. Então diz aqui que Deus falava de cima do propiciatório. Então isso é um episódio muito importante, que esse ato de Deus estar ali falando de cima do propiciatório, então era um ato de Deus sendo favorável e propício, né, a comunidade de Israel naquele momento específico, e ao sangue sendo oferecido ali. Então era podemos dizer assim, uma prova da aceitação daquele sacrifício que estava sendo oferecido por si próprio, né, no caso do sumo sacerdote, e também pelo povo. Então a propiciação, ela significa isso, significa que Deus ele se torna favorável, ele se torna propício, né? E Deus, ele na verdade, podemos dizer assim, o ápice da propiciação, né? É justamente o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu quero ler aqui o texto que está lá em Êxodo, no capítulo 32 e no versículo 30, que diz assim: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação
pelo vosso pecado, né? Aí também quero ler o texto de 1 João, a Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, o versículo de 1 a 2, onde diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja só, o fato de Deus ser favorável a nós, ser propício a nós, é justamente por causa, né, da presença de Jesus, do sacrifício de Jesus, que derramou o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso e direito a essa propiciação, a esse Deus que se tornou favorável a nós, e por isso nós temos acesso direto à sua presença e temos a certeza de que os nossos pecados, eles são perdoados. Então a propiciação, basicamente falando, ela significa isso. Agora, o segundo processo, ele diz respeito à expiação, que significa substituição. A expiação, ela é a expressão máxima da graça de Deus, pois é por meio dela que Deus aceita que um substituto inocente, nesse caso, no nosso caso específico, Cristo Jesus, morra no lugar do transgressor, o homem. Tanto a propiciação quanto a expiação, elas estão intimamente ligadas. Você pode ver que o versículo que eu li ali para você, ali de Números, capítulo 7, versículo 89, fala justamente disso. Moisés, né, ele se apresentava, ou ele estava se apresentando ali, foi depois daquele episódio que Moisés fez, aí depois passou a ser o sumo sacerdote todos os anos, com esse mesmo ato. Então, quando Moisés ele se apresentou ali, né, naquele primeiro sacrifício que estava sendo oferecido, né, então Deus ele estava ali sendo propício para que o sangue substituto, ou o sacrifício de substituição fosse aceito. Então estão os dois intimamente ligados, né? Se Deus ele não for propício, se Deus ele não for favorável, não tem como haver morte em substituição à minha. Veja só, dentro do pano de fundo, podemos dizer assim, da Bíblia, da palavra de Deus, né? A Bíblia diz o quê? Que ao homem, no caso, incorre, ou no caso, sobre ele existe uma sentença, né? O que sentença é essa? Sentença de morte. Tanto ali no livro de Gênesis, quando Deus fala para Adão, né, que no dia que ele comesse, se por acaso ele pecasse, se por acaso ele comesse daquela árvore que ele falou para não comer, no dia que ele comesse, ele morreria. Tanto está falando ali no sentido de morte física, ele passaria a morrer fisicamente a partir daquele dia, quer dizer, ia haver uma degradação física, né, que é o que acontece nos nossos dias por causa de doenças e assim por diante, mas também haveria de imediato, como é o que aconteceu, uma morte espiritual. O que é isso? É distanciamento ou afastamento de Deus. O homem passou, na verdade, a perder a comunhão com Deus e ter a dificuldade de se relacionar com o seu Criador. Então, ao pecar, o homem ficou, na verdade, exposto, né, e merecia a morte. Então, a substituição é justamente Deus, ele aceitar uma morte de um animal, ou no caso de Jesus, de um inocente, de uma pessoa inocente no meu lugar. Era eu que merecia morrer, só que Deus aceita um substituto no meu lugar. Porque se ele não aceitasse essa substituição,
toda a humanidade teria perecido. Dentro da justiça de Deus, todos nós temos o direito de morrer por se rebelarmos contra Deus. Mas Deus, no seu infinito amor para conosco, na sua infinita misericórdia e graça por cada um de nós, ele aceitou um substituto morrer em nosso lugar. E é por isso que nós, quando nos aproximamos de Deus, quando nós entendemos que nós estamos afastados de Deus, longe da vontade de Deus, né? E que precisamos, na verdade, estamos alienados e precisamos de sermos agregados a esta família de Deus, né? Para vivermos uma vida em conformidade com a sua palavra. Então nós nos aproximamos dele, nós nos humilhamos, nos arrependendo, pedindo perdão dos nossos pecados. E ali neste momento é imediato. O sangue de Jesus, ele na verdade se estende a mim, né, como um homem que estou ali arrependido, e eu recebo o perdão pleno de todos os pecados cometidos contra Deus e a sua palavra, né? E ali eu sou justificado por Deus, né? Através da minha fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, expiação, ela é isso. Os textos bíblicos, nós temos ali o texto de Êxodo, no capítulo 30, onde diz assim: uma vez no ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. E daí nós temos o texto, né, ali de Hebreus, no capítulo de 9 a 18, né, ou no capítulo 9, do versículo 18 ao 28, não diz especificamente a palavra expiação, mas se você for estudar pormenorizado o contexto dessa passagem, você vai entender que está tratando disso. Diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Está falando aqui do Antigo Testamento, ou da antiga aliança, né? Ali que aconteceu justamente por ocasião do tabernáculo, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, e sopou e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício de Jesus é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que aguardam para a salvação. Então, tem outras referências aqui, eu não vou ler. Se você quiser, você poderá ler na sua casa, né? Que é Levítico, né, o capítulo 23, de versos 27 a 28, né, você poderá anotar e depois ler, né, e Êxodo, capítulo 30, versículo 10. Então, a expiação, ela diz respeito
a Deus aceitar que alguém morra em meu lugar. E esse alguém nada mais, nada menos é do que a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu por nós ali na cruz, e através desta morte, a morte de um inocente, eu alcanço o perdão dos meus pecados, é restabelecido esta comunhão com Deus que tinha sido rompido, restabelecido nesse caso individualmente, na minha vida, e eu sendo inserido dentro da família de Deus, agora eu vou começar a frequentar um lugar de oração, uma comunidade onde se reúnam todas as semanas para ali poder adorar ao Senhor, não sendo religioso, mas sim vivendo através deste ato, na verdade, vivendo experiências com Deus. Eu quero dizer a você que se você é um religioso, mas você nunca sentiu a presença de Deus, mas você nunca viveu experiências com Deus, Deus nunca se manifestou na tua vida, você nunca, na verdade, nunca houve uma mudança em você, porque a questão da raiz do pecado em nós, ela tem que ser aniquilada. Esse aniquilamento do pecado é justamente nós haver uma transformação em nós. Quer dizer, eu era um homem mau, já não sou mais. Eu era um homem rude e já não sou mais. Eu era um assassino e já não sou mais. Eu era um ladrão e já não sou mais. Eu estou só fazendo aqui um exemplo. Quer dizer que eu era isso, mas um exemplo para você entender, a transformação. O que significa? Isso vem, na verdade, colocar em causa, ou podemos dizer assim, para você entender que às vezes acontecem muitas críticas, Por exemplo, um assassino ou um ladrão, ele vai preso, está ali cumprindo pena na prisão, e ali o trabalho dos capelães, muitos capelães que fazem esse trabalho nas prisões, nos hospitais também, para visitando os doentes, dando palavras de conforto e esperança aos doentes, e há aqueles que vão às prisões, e ali eles pregam o evangelho de Jesus, o evangelho transformador, e aquele assassino, aquele ladrão, o pedófilo, o estrupador, ou seja, assim, quem for, muitas vezes acaba sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus e acaba tendo um encontro com Deus, e a partir daquele momento, ele passa a ser inserido na família de Deus e passa a viver uma vida para Deus. De que forma eu posso evidenciar que realmente Deus é presente na vida dele? Se eu não vejo Deus, eu não vejo, ninguém vê Deus, mas de que forma eu posso ver que Deus está na vida dele? Através da transformação da sua vida, através do seu testemunho pessoal, através da forma que ele vai viver diariamente, tanto ali na prisão, a partir do momento que ele vai sendo discipulado, que ele vai aprendendo a palavra de Deus, o seu comportamento vai mudar, como também até mesmo depois dele ser solto, dele ganhar a liberdade, ser reinserido à sociedade novamente. Nós temos vários casos, de pessoas que eram más no passado, que eram assassinos, que eram sequestradores, que eram ladrões, e que hoje são pessoas que professam o nome do Senhor e que têm uma vida totalmente transformada. E muitas vezes as pessoas até dizem assim, tá vendo? Era ladrão, era assassino, e agora, amém, graças a Deus, que todos os ladrões e todos os assassinos tenham acesso a essa palavra e tenham uma vida transformada por Deus. Nós devemos ficar alegres quando isso acontece. Eu devo ficar alegre quando eu vejo aquele homem que muitas vezes é um alcoólatra, que semanalmente às vezes está caindo nos valados, a gente vê caído nos valados, na verdade, pessoas que às vezes vivem crise na família, não conseguem viver bem com os filhos, não conseguem viver bem com a esposa, e de repente essa pessoa ouve falar do evangelho, que Jesus transforma, e ele vai de encontro a esse chamado, e ele tem a sua vida transformada por Deus. Nós não devemos criticar, nós devemos nos alegrar. A pessoa que entende a obra de Jesus ali no Calvário, a obra de Deus na vida do homem, ele vai se alegrar com a situação dessa, ele não vai criticar. Só que existe aquela pessoa
né? Esse é o homem natural. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais, né? Como Paulo disse ali na sua epístola aos Coríntios, né? O homem natural tem dificuldade em entender as coisas espirituais. Ele critica. Antes era ladrão, antes era assassino, agora é santo. É claro que é santo. Santo porque Deus o tornou santo. Deus o justificou. Jesus, na verdade, cumpriu aquele sacrifício, né, para que o preço do pecado na vida dele fosse pago perante Deus, assim como foi pago, né, pelo preço pelos meus pecados, né? Então que isso possa acontecer de uma forma bem mais abrangente, que milhões de vidas venham ter esse encontro com Deus.